Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Este é o canal O Pregador MR. Desde já agradeço a oportunidade de poder estar aqui trazendo mais um momento de estudo da Palavra de Deus junto ao Espírito do Senhor. Certamente Deus tem algo a falar mais uma vez nesse vídeo, como dos outros vídeos também. Deus tem abençoado e tem aberto nossos olhos, nossos ouvidos, para compreendermos a melhor proposta de Deus para o nosso coração, amém? Desde já eu peço a você que, se você não é inscrito, se inscreva, ajuda aí o nosso canal se inscrevendo em nome de Jesus, compartilhando, deixando aí o seu joinha, amém? Ativando aí o sininho das notificações para que você possa receber toda vez que viermos a trazer um vídeo novo, amém? E enfim, que Deus ele venha falar mais uma vez para a glória do Senhor. Esse é o nosso sexto tempo desta mensagem, os degraus do conhecimento. E grandes coisas o Senhor tem falado, e certamente mais uma vez Ele vai trazer para nós mais um conteúdo, mais um, digamos, mais um complemento da Palavra de Deus para a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem aberto o seu coração, os seus ouvidos, para entender e compreender qual é a ideia. Olha, já chegamos ao degrau do ouro. Hoje nós vamos iniciar, esse é o primeiro vídeo, vai ter mais um segundo vídeo. Vamos falar sobre o degrau do ouro, amém? Já chegamos aqui aos valores do ouro, já chegamos na ressurreição de Cristo, amém? Porque nós já passamos por essas etapas, nós aprendemos tudo que esteve aqui relacionado a estes degraus, o degrau do fundamento, a fé e a novidade de vida. E na semana, no vídeo anterior, nós finalizamos aqui essa etapa da santificação e na liberdade do Espírito de Deus. Então nós já estamos prontos, amados, para continuar seguindo esse caminho aqui, o caminho do conhecimento de Deus para a glória do nosso Deus. Estamos preparados, porque nós fomos preparados pela Palavra de Deus na santificação, entendendo esse caminho da santidade, de que realmente o Espírito de Deus, Ele nos santificou, a presença de Deus santificou a nossa vida e nos ensinou e nos ensina a conduzir a nossa vida nessa santificação, porque é importante que nós venhamos realmente seguir esse caminho, amém? Na liberdade do Espírito de Deus, na libertação dos nossos pecados, a liberdade que nós temos hoje para introduzir a nossa vida e conduzir a nossa vida na presença de Deus com toda a intensidade, a liberdade absoluta naquilo que somos, no que possuímos e no que nós fazemos para a glória do Senhor. E agora nós podemos continuar seguindo esse caminho para, amém? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E nós vamos simplificar, amados, porque tem muita coisa que nós podíamos estar aqui trazendo, mas você vê, já é o sexto tempo desta mensagem e nós procuramos simplificar. E simplificando com sabedoria, com entendimento, simplificando, mas trazendo a real visão do qual é a vontade de Deus para esse propósito aqui, do propósito dessa mensagem. E aprendemos muito aqui de uma forma simples, no degrau da prata, de como que nós podemos continuar crescendo aqui para a glória do Senhor. E nós vamos entrar agora, então, olha o conteúdo do ouro, está tudo aqui relacionado ao poder e o mover do Espírito Santo. Amém? Este é o caminho. Nós vamos entrar agora no caminho do Espírito, vamos entrar agora no mundo do Espírito Santo, porque o degrau do ouro nos leva a realmente experimentar qual o propósito do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Amém? Este é um caminho muito sólido, é um caminho muito provedor. Aleluia! Então, é preciso que nós venhamos realmente assimilar de forma simples, de uma forma bem objetiva, qual é a ideia de estarmos na presença de Deus agora, entendendo que na ressurreição de Cristo, aleluia, o propósito do Espírito Santo se manifestou na nossa vida.
Amém? Estamos aqui abrindo já o caminho e a visão para que você venha entender. Pela ressurreição de Cristo, abriu a possibilidade da nossa vida, na vida da igreja, de nós encontrarmos o caminho, de experimentarmos todo o poder e o mover do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Tornou-se possível isso na vida da igreja. Aleluia! A experimentar o sobrenatural. Agora nós vamos seguir o caminho do sobrenatural, amados. Daquilo que está proposto para nós, desde antes a fundação do mundo. A tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida da igreja. Tornou-se possível. Aleluia! Aleluia! Pela morte de Cristo nós conquistamos. Pela morte de Cristo isso tornou-se acessível à nossa vida. E uma vez aplicado isso aqui, nós estamos prontos para realmente experimentar o sobrenatural. E essa é a ideia. O degrau do ouro é isso. O degrau do ouro representa isso. A ressurreição de Cristo representa a possibilidade, as possibilidades sobrenaturais sobre a nossa vida. Para a glória do Senhor. Aleluia! Os degraus do conhecimento, parte 6, os valores do ouro. Consiste neste propósito, o Espírito Santo, o poder que ressuscita. Amém? O poder que ressuscita. Uma vez introduzindo isso na nossa vida, uma vez introduzindo essa realidade, porque o Espírito Santo é uma realidade. Oh, glória a Deus! Precisa ser uma realidade. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo precisa ser uma realidade na minha vida e na tua vida. Aleluia! Precisa haver propósito para o nosso coração, para a nossa vida. Precisa haver propósito para o nosso pensamento e a nossa visão. Precisa haver propósito. E o propósito está em experimentar o sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que a igreja precisa. Aleluia! Para que isso se torne possível, nós alcançarmos, o reinar em vida em Cristo Jesus, é necessário que nós venhamos realmente experimentar o sobrenatural. E para nós caminharmos, já começarmos a caminharmos esse caminho, Romanos capítulo 8, versículo 8 ao 11. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amados, existe aqui uma excelência, aleluia, glória a Deus, e nós temos que simplificar isso aqui. O texto fala sobre valores, o texto fala sobre, esses versículos falam de uma grandeza, na espiritualidade, da vida da igreja do Senhor, que é, digamos, sobrenatural. Algo que é excelente para a nossa vida, para a vida da igreja. Ele está falando da ressurreição de Cristo, do Espírito que ressuscitou a Cristo. Amado, aqui está a identificação exata, a verdadeira identificação do verdadeiro valor do Espírito Santo na vida da igreja. Por quê? Porque foi o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus. Então entenda a grandeza que existe aqui. A ressurreição de Cristo se deu porque o Espírito Santo foi até a morte e trouxe Cristo. Então aqui já existe uma excelência. Aonde que o Espírito Santo pode ir na nossa vida? Aonde que o Espírito Santo pode ir na vida da igreja? Nós temos que entender isso aqui de uma forma excelente. O texto, o versículo, essa realidade, esse fato nos mostra um caminho muito excelente. Porque o Espírito Santo foi o que ressuscitou a Cristo. Então a presença do Espírito Santo na morte ressuscitou Jesus. Até onde o Espírito Santo foi, ele pode ir para que ele possa ressuscitar. Então essa é a primeira ideia que nós temos que trazer. O Espírito Santo, ele ressuscita. O Espírito Santo, ele ressuscita não somente a nossa vida, mas a tudo que está relacionado a ela.
O Espírito Santo possui o poder, a capacidade e a autoridade de ir aonde ninguém pode ir. Aleluia. O Espírito Santo tem esse poder de ir até onde ninguém pode ir. E tem o poder de ir aonde Ele quer. Aonde se pode ir, aonde que a vontade de Deus, aleluia, pode alcançar. E aqui existe uma excelência porque Ele foi até a morte e trouxe Cristo. Amém? Aleluia. Então essa é a primeira visão que nós podemos trazer aqui, temos que trazer. No conhecimento de Cristo, no conhecimento de Deus, o Espírito Santo é fundamental, porque é Ele que pode tornar tudo possível. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que pode tornar tudo possível na nossa vida, na vida da igreja. Aonde não existe, onde não há solução, aonde não há possibilidade, aonde o homem, aonde a igreja não pode ou não consegue encontrar saída para que o poder de Deus se manifeste, o Espírito Santo ele pode fazer isso. Porque ele foi até aonde Cristo estava na morte. E não era para Cristo estar lá, não era para permanecer lá. Era para estar lá, mas não era para permanecer. Então o Espírito Santo foi até a morte e ressuscitou a Cristo. O impossível, aleluia, se tornou possível para a glória do Senhor. Então aqui está, amado, a excelência do poder que existe na nossa vida. Pela ressurreição de Cristo, nós podemos experimentar o que o Espírito pode nos oferecer. Oh, glória a Deus! Aleluia! Você já se perguntou aonde que o Espírito Santo pode te levar? Você já se perguntou aonde que o Espírito Santo pode te levar? A igreja já se perguntou aonde que o Espírito Santo pode nos levar? Aleluia! Essa é uma pergunta que nós temos que trazer na nossa vida e tentar responder na prática, no funcional. Aleluia! Essa realidade, esse fato. O Espírito Santo é para ser usado. O Espírito Santo é para ser experimentado no sobrenatural. O Espírito Santo ele foi derramado na vida da igreja justamente para esse fim, para este propósito, para esse benefício. De experimentarmos aquilo que, aleluia, está proposto nos céus para a nossa vida. É tempo disso, amado. Não podemos desprezar, não podemos desperdiçar, aleluia, a capacidade que nós temos de experimentar no Espírito Santo o sobrenatural de Deus. Aleluia. Infelizmente, eu digo isso com tristeza no meu coração, eu percebo que o Espírito Santo, ele não tem sido acionado como deveria. O Espírito Santo ele tem se esquecido. A igreja tem deixado o Espírito Santo ser esquecido. Porque ela não tem permitido, eu digo isso de uma forma, digamos, geral, né? Não na vida de alguns que realmente entende, compreende isso e busca isso, mas você há de concordar comigo que hoje a igreja não tem experimentado o que pode. Aleluia. A igreja não tem experimentado o que ela pode. Oh, glória a Deus. A igreja não conhece esse caminho. Muitas das pessoas, infelizmente hoje, muitos dos nossos irmãos não têm alcançado isso porque ainda não experimentou. Amém? O Espírito Santo ele precisa ser acionado com toda a sua excelência, porque esse Espírito, diz a palavra de Deus, que foi à morte e ressuscitou a Cristo, aonde não poderia nenhum outro, aleluia, chegar, o Espírito Santo chegou. Então essa é a pergunta que eu deixo para nós. Você já se perguntou aonde que o Espírito Santo pode te levar? Aleluia. O Espírito Santo é quem pode te conduzir aos lugares de Deus. Aleluia. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 11 ao 16, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia. Não existe nenhuma outra possibilidade de nós alcançarmos
Oh, glória a Deus, o total conhecimento se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode ir aonde o Espírito vai. Aleluia. Ninguém pode ir aonde o Espírito Santo pode ir. Amém? Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo. O caminho está aqui. Aleluia. O caminho é esse. É o caminho do Espírito, é o caminho do poder, é o caminho, aleluia, do mover do Espírito Santo na vida da igreja. Para alcançarmos o conhecimento total de Deus, para alcançarmos a excelência de Deus na nossa vida, só existe um caminho: Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque nem quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, amados, olha só onde é que está a excelência do poder do Espírito Santo, até onde ele pode ir. Aleluia. Nós já observamos, já lemos aqui, já testificamos de que ele pode ir à morte para ressuscitar. É ou não é? Aleluia. Aleluia. Esse é o extremo da onde o Espírito Santo pode ir para ressuscitar. Não há nada que o Espírito Santo possa fazer na vida da igreja. Não há nada que o Espírito Santo possa fazer na tua vida e na minha vida. Ele pode tudo, porque ele pode ir ao extremo, aos dois extremos. Sabe qual é os dois extremos? O primeiro extremo é a morte, é o inferno. Ele pode ir lá e ressuscitar. Aleluia. E o outro extremo é a grandeza, é as profundezas de Deus. Ele pode ir lá e revelar. Aleluia. O único Espírito Santo é o único que pode ir aos extremos da nossa vida, aos extremos da vida da igreja, aleluia, para ressuscitar e para revelar o sobrenatural. É o único. Amados, nós precisamos explorar isso na nossa vida. Nós temos a total condição, está acessível à nossa vida os extremos do Espírito. E os extremos do Espírito ressuscita aquilo que está morto, aquilo que não pode mais, aquilo que está aniquilado, destruído, ele traz de volta. Porque o Espírito Santo é o único que pode ir ao extremo. Aleluia, trazer vida, trazer cura, trazer transformação, aquilo que é impossível fazer, o Espírito Santo faz, porque ele pode ir ao extremo. Aleluia. Aleluia, porque ele ressuscitou a Cristo, ele foi à morte, ele foi ao inferno e ressuscitou. E é o único que pode fazer isso. Nem os anjos podiam fazer isso. Nem os anjos poderiam fazer isso, ir aonde Cristo estava na morte e ressuscitar. O Espírito Santo pode, o Espírito Santo pode, o Espírito Santo é o único que tem essa capacidade. E ele está sobre a vida da igreja, porque Cristo ressuscitou para nós. Diga glória aí. O Espírito Santo, aleluia, está na vida da igreja, para ir ao extremo da nossa vida, das profundezas do inferno e da morte, das trevas, no vale da sombra da morte. O Espírito Santo ele pode ir, aleluia, é o único que pode fazer isso. Está na vida da igreja, está na tua vida, está na minha vida. Ele pode ir ao extremo da tua vida, das profundezas da tua tristeza, da tua angústia, da tua depressão, da tua enfermidade. Ele pode ir. É o único que pode fazer isso, pelo poder de Cristo, pelo poder da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda a grandeza que existe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor desta verdade. E é o único que pode também ir ao extremo das profundezas de Deus. Tanto, aleluia, nas profundezas da morte, aleluia, como nas profundezas de Deus. É o único, aleluia. Ele vai ao extremo de Deus. Ele vai aonde ninguém pode ir, nenhum ouvido ouviu, nenhuma boca falou, nenhum coração sentiu. É o único.
E ele vai ao extremo das profundezas de Deus para trazer revelação. Aleluia, para trazer glória para a igreja, para trazer conhecimento, para trazer aquilo que você nunca viu na sua vida, para trazer aquilo que você nunca ouviu, para trazer aquilo que você nunca sentiu na tua vida. Ele é o único que pode ir nessas profundezas, tanto num extremo como no outro extremo. Aleluia. E essa excelência chamada Espírito Santo está na minha vida, está na tua vida. Olha só. Até onde você pode ir? Até onde eu posso ir com esse Espírito Santo? Até onde você pode ir com esse Espírito? Não há nada que você não possa fazer. Não há nada que eu não possa fazer se eu creio que Cristo ressuscitou, que habita em mim. Se o Espírito de Cristo não habita em você, você não é dele. Aleluia. O Espírito Santo habita na vida da igreja, habita na minha vida, habita na tua igreja, na tua vida. Mas se você não tem o Espírito de Cristo, você não é nada. Se você não tem o Espírito Santo, você não é nada. Eu não sou nada. Eu sou apenas um religioso. Entende? Se o Espírito Santo não estiver em minha vida, nada acontece. Não há nenhuma possibilidade para mim. Aleluia. Eu não tenho acesso a nada. Aleluia. Eu não experimento nenhuma das grandezas. Eu não experimento nada na minha vida que seja sobrenatural, que possa ser ressuscitado. Muito menos aquilo que Deus tem guardado. É excelência, é essencial na vida da igreja, o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo é o único que pode ir a todos os lugares. É o único que pode ir a todos os lugares, tanto no extremo como ao outro, e voltar. Ele foi ao inferno, ele foi na morte e voltou, mas não voltou sozinho, ele trouxe Cristo. Ele trouxe você. Ele traz para a tua vida o que morreu, o que o diabo matou, roubou e destruiu. Ele traz. Ele tem poder para trazer. Aleluia. É o único que pode ir e voltar, mas voltar com resultado. Se ele for na morte da tua vida, ele ressuscita. Aleluia. E se ele for nas profundezas de Deus, ele te revela. Amém? Na morte para ressuscitar. Aleluia. E nas profundezas de Deus para revelar. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Então, amado, entenda essa excelência para início, de entendimento de como que o degrau do ouro traz para nós essa luz. Precisamos continuar buscando conhecimento, mas agora nós já conhecemos o caminho é o Espírito. Entende isso? Faça isso na tua vida a partir de agora. Se você já tem feito isso, faça mais com intensidade. Continue, aleluia, buscando a revelação do Espírito Santo. Continue buscando a excelência do Espírito Santo na tua vida. Ele é tudo, é o único. Só assim você pode continuar crescendo. Só assim você pode continuar caminhando nesse, aleluia, nesses valores. Aleluia. Experimente o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na tua vida. Para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre a excelência do Espírito Santo na nossa vida. De que esse é o caminho para continuarmos a crescer e a entender de que a vida de Cristo representa isso, representa a presença do Espírito Santo na nossa vida. Representa as possibilidades de Deus ressuscitar tudo na tua vida e de Deus revelar tudo na tua vida. Aleluia. Para que você venha alcançar a excelência.
Aqui está o caminho, o Espírito Santo é o caminho. Não se esqueça disso, o Espírito Santo é o caminho da tua vida. É o caminho de Deus na tua vida. É o caminho de você experimentar tudo para a tua vida. É o caminho de excelência. É o caminho de glória para a tua vida. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não despreze o Espírito, busque. Não despreze o Espírito. Aleluia. Permita. Aonde há o Espírito há liberdade. Permita. Precisa ver Espírito. Precisa ver o Espírito Santo. Precisa ver o Espírito Santo. Precisa ver. Porque até Cristo, ele teve que experimentar o Espírito Santo. O fato seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade. Eis-nos aqui, Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Abençoa, Senhor, nossa vida. Eis-me aqui. Eis aqui, Senhor, aqueles que estão nos assistindo agora em nome de Jesus. Oh, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela oportunidade, Espírito Senhor. Ressuscita, ressuscita, Espírito Santo. Aquilo que está morto, aquilo que foi destruído, aquilo que foi roubado na vida, Senhor, dessa pessoa. Ressuscita. Vai, Espírito Santo, ao extremo. Vai, Espírito Santo, ao extremo desta vida. Vai, Espírito Santo, ao extremo desta vida. Em nome de Jesus, e ressuscita. Aleluia. E assim também vai nas profundezas de Deus e revele, aleluia, para essa vida aquilo que o teu coração pede. Aleluia, o propósito de Deus na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando no teu coração. E que você fique bem.